Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. João, capítulo 17. Abra lá. Vamos pensar alguns minutos, meditar nessa palavra. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 20. De João, bem fácil de encontrar, Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho. Bem fácil. João 17, a partir do versículo 20. Jesus orando. Minha oração não é apenas por eles, Pai. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus, podemos dividir em 3 partes a oração que ele faz aqui. Do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por ele. Interessante. Pede ao Pai por ele. Do versículo 6 ao verso 19, se você está com o texto ainda aberto, você vai ver Jesus orando pelos seus discípulos. E do versículo 20 ao versículo 26, Jesus está orando por nós. Esse texto que acabamos de ler. Então, podemos dividir nessas 3 partes essa oração de Jesus. Por ele, pelos discípulos e por nós. Qual é o centro? Se a gente pudesse resumir essa oração de Jesus em nosso favor, qual é a palavra que nós podemos usar hoje de manhã? Uma única palavra, irmãos. Jesus está orando pela nossa unidade. Já vamos falar mais sobre isso. Mas o resumo é essa palavra, unidade. E hoje eu queria aproveitar, não queria falar só para a igreja, nós aqui reunidos. Eu gostaria de estreitar mais o grupo, gostaria de falar com as famílias, o esposo, a esposa, os filhos que estão aqui. Que a gente começasse a pensar nessa unidade a partir das nossas casas, a partir das nossas famílias. E essa unidade há de se refletir aqui no nosso encontro, aqui como um todo, como igreja. Irmãos, nós somos muito bons no nosso relacionamento na vertical, para cima. Nós somos muito bons. Nós trancamos a porta do quarto e clamamos ao Senhor. Nós paramos no acostamento da estrada, estamos viajando, estamos com problema e nós clamamos ao Senhor. Lá no trabalho a gente tranca a porta do banheiro e chora na presença do Senhor. Na nossa sala pedimos silêncio, todos vão dormir e nós buscamos ao Senhor. Nós tiramos nota 8,5, 9,5, 10 no nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento na vertical é maravilhoso. Nós sabemos chegar na presença de Deus com um coração agradecido ou com uma angústia no nosso peito. Sabemos fazer isso. Somos muito bons. Mas na nossa relação, nos nossos relacionamentos, na horizontal, para com o nosso próximo,
nós temos muito o que fazer para melhorarmos. Por isso que eu quero falar agora sobre, a partir dessa palavra de Jesus, sobre unidade. Vejam bem, no versículo 21, Jesus diz que todos sejam um. Ainda no versículo 21, Jesus diz: eles estejam em nós, unidade. Verso 22, eles sejam um. Verso 23, eu neles e tu em mim, unidade. Verso 23, a plena unidade. O tema é esse, unidade. Irmãos, Deus, vou usar uma palavra bem forte aqui agora. Deus detesta a igualdade. Sabia? Deus não suporta a igualdade. Não existem dois floquinhos de neve iguais. Deus ama a diversidade. Olha as cores. Olha o DNA de cada um de nós. A impressão digital, não existe nenhuma. Deus ama ele fez assim, essa diversidade. Tudo diferente. Deus fez tudo e todos muito diferentes. Até gêmeos, não são iguais. Deus fez diferentes. Parece que são iguais, mas a digital é diferente. Então, Deus não é ou não gosta da igualdade. Tudo igual. Ficaria tudo muito sem graça. Tudo muito sem graça. Então, Deus ama a diversidade. E aqui Jesus está pedindo, está orando para o Pai por unidade. E aí que está o grande desafio dentro das nossas casas, na igreja, para que essa diversidade, o jeito de cada um de nós ser, se tornar em uma unidade. Conseguirmos andar em unidade, andarmos juntos. Eu não sei quantos aqui conhecem o escritor e filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele, em um dos seus escritos, fala sobre como os porcos-espinhos dormem. Vocês têm ideia? Então, quando é muito frio, eles se juntam e acabam se ferindo um ao outro. E aí se afastam, o frio continua, e uns precisam dos outros para se esquentarem. E então eles voltam, se machucam de novo, o espinho fere um, fere o outro, eles se afastam, até um momento que eles encontram a distância certa para ficarem juntos e um aquecer o outro sem ferir o outro. Muito interessante como os porcos-espinhos dormem numa noite fria. E como isso se aplica à nossa vida? Tem tudo a ver conosco. A começar pelo casal dentro de casa, como vimos ontem. Como somos diferentes. E o grande desafio é não ferir o outro, respeitar o outro, saber o limite. Eles precisavam um dos outros ali para se aquecerem e nós precisamos uns dos outros. Ninguém nasceu uma ilha para viver sozinho. Estamos o tempo todo interagindo, estamos o tempo todo nos comunicando, próximo de pessoas. Então, o desafio dos relacionamentos.
Sobre isso que eu estou falando, sobre isso que eu quero falar. O grande desafio dos relacionamentos. Você passa 7 minutos na caixa do supermercado, você estabelece um relacionamento ali com a moça que está atendendo. Você entra no táxi, você fica ali 15, 20 minutos, você estabelece um relacionamento. Pode ser até um relacionamento silencioso, não se fala nada, mas está estabelecido um relacionamento. Uma pessoa para você para pedir uma informação, ou você para pedir uma informação, está ali estabelecido um relacionamento. Nós não conseguimos viver sem relacionamentos. E aí a gente pode trazer para dentro de casa, para as nossas famílias, e aí vocês têm cada um a sua experiência e sabem como essa questão de relacionamento, de se relacionar nos nossos lares. Muito bem. Como é que Jesus enfrentou o desafio dos relacionamentos? Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo. Então temos que olhar para Ele nesse assunto também. Quando Ele estava chegando em Jericó, que Zaqueu subiu naquela árvore, Jesus para, acompanhado de uma grande multidão, diz o texto bíblico, lá em Lucas 19, Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, vem aqui, que hoje me convém jantar em sua casa. Jesus está estabelecendo o quê com Zaqueu? Um relacionamento. Desce, eu quero jantar na sua casa. E impressiona, às vezes a gente passa por cima desse texto e não lembra que Zaqueu era o homem mais odiado de Jericó. Porque ele era o representante do governo romano na cidade e cobrava os impostos. Parte ele precisava enviar para o Império Romano e a outra parte ficava com ele. Só que o Império Romano não dizia para ele quanto deveria cobrar. Ele é que estabelecia os valores das residências, as pessoas, no seu comércio. Ele chegava, olhava, $5.000 você aí por ano. Você, $500 por ano, tá bom? E assim ele fazia. Era o homem mais rico da cidade e o homem, ao mesmo tempo, mais odiado de Jericó. Vocês lembram no final do jantar, o que ele disse? Dou a metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais, né, àqueles a quem eu roubei. Olha o dinheiro que esse homem tinha. Ele era o senhor do dinheiro em Jericó. Então era o mais odiado. Exatamente a esse homem Jesus se dirige. Eu não vou jantar na casa do sacerdote de Jericó. Eu não vou jantar com os escribas em Jericó. Eu não vou jantar na casa de uma viúva pobre de Jericó. Eu quero jantar na casa do homem mais odiado de Jericó. Então, nós vemos como é que Jesus se relacionava, como é que ele se posicionava. Quando trouxeram ele lá em João capítulo 8, aquela mulher adúltera, Jesus ouviu o relato, Senhor Deus, Jesus, essa mulher aqui foi pego em adultério. Jesus não fala nada. Trouxeram só a mulher, irmãs. Que maldade, hein? Cometeu adultério sozinha? Cadê o homem? Jesus não fala nada. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo começa a se afastar. Jesus vira para a mulher e diz: olha, não faça mais isso. Para com isso. E ela vai embora. Em João 18, Jesus chega diante de Pilatos. Pilatos diz assim: não vês as acusações que estão fazendo contra ti? Não vais dizer nada? Não sabes que eu tenho poder para matar e dar a vida? Não sabes? Jesus diz: esse poder que tens, Pilatos, foi Deus que te deu. Deus que te colocou nesse lugar.
Olha a palavra sábia de Jesus. Em João 21, Jesus tem um encontro com Pedro. Jesus morreu, ressuscitou e está para ascender aos céus. João 21. Mas Jesus não podia voltar para o céu sem acertar aquela situação com Pedro. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes. E a situação estava pendente. Daí, aquele encontro lá na praia, Jesus vira para Pedro 3 vezes e pergunta o quê? Pedro, tu me amas? Então ele diz sim, 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 Senhor. Então vai, Pedro, e faz a obra agora, porque eu estou indo embora. Não dava para Pedro fazer a obra, trabalhar, pregar, sem que aquela situação criada lá no jardim, não é? Quando eles estavam sendo presos, Jesus foi preso. Não dava para aquela situação ficar sem acertar, sem consertar. E o que acontece de lindo nesse texto? Que eu fico tocado. O mais forte é que procura acertar a situação. Pai, você não pode ficar esperando que a sua filha venha a você para acertar uma situação entre vocês, uma situação difícil. Você é o pai, você está com mais maturidade, com mais idade. Você vai a sua filha acertar. Mãe, o adolescente, seu filho, ele está numa situação de imaturidade. O mais forte é que vai em direção ao mais fraco para consertar a situação. Irmão, você é crente. Seu colega de trabalho não conhece Deus, não serve a Deus. Você, como um crente, como dependente de Deus, você é que é o mais forte. Você que vai ir até Ele na hora do almoço ou um telefonema e vai consertar a situação. Pedro está envergonhado. Pedro está culpado. Pedro está arrasado porque ele não tinha encontrado ainda com Jesus. É o primeiro encontro deles depois de Pedro ter negado Jesus. Então Jesus toma a iniciativa. Pedro, vem aqui à parte, vamos consertar essa situação que eu estou indo embora. E essa situação como está, não pode ficar. E ali resolveu a situação, num diálogo de amor com Pedro. Outro momento de Jesus e os relacionamentos. Jesus está lá no jardim do Getsêmani, chega a guarda do Sinédrio, os guardas mandados por Caifás, e também uns soldados romanos para dar cobertura à guarda do Sinédrio, Mateus 26, e Judas se aproxima, avisou os soldados, aquele que eu beijar, é ele que vocês devem prender. Ele estava lá, ele tinha ido lá no jardim do Getsêmani várias vezes orar com Jesus, ele conhecia o lugar. Quando Judas vem se aproximando, Jesus se dirige, vai até Judas e diz assim, amigo, aqui vieste. Chamar de amigo quem? O traidor. Amigo. Por isso que por que Jesus falou isso? Porque ele tinha dito num dos seus sermões, daqueles 3 anos de ministério, que nada adianta, é fácil você amar os seus amigos. É fácil, isso não tem validade nenhuma. Ame o seu inimigo, aquele que te traiu. Amigo, aqui vieste. Assim que Jesus se relacionava na horizontal com as pessoas. E ele é o nosso modelo de unidade.
Agora, irmãos, vamos ver aqui alguns textos que nos ensinam sobre a unidade nossa na igreja. Viu que nós estamos fechando? Começamos lá em cima, na horizontal, na vertical, né? Jesus, vamos trazer para mais perto de nós, vamos trazer para dentro da nossa casa, vamos trazer aqui para a igreja, para os nossos relacionamentos. O que a Bíblia nos ensina sobre unidade na igreja? Em Gálatas 5, versículo 15, a Bíblia diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E esse morde aí é a mordida de pitbull. É mordida, no grego, examina lá, você que gosta de línguas, de estudar línguas. É mordida, olha Paulo falando, vocês se mordem e se devoram uns aos outros, vocês vão se destruir mutuamente, o grupo vai se destruir. Mateus 5, verso 23, o que a Bíblia diz? Portanto, se você estiver apresentando, olha como Jesus era prático, irmãos, ensino de Jesus. Sua oferta diante do altar, como aconteceu agora há pouco, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Os irmãos já viram alguém fazer isso? Alguém deixar a oferta aqui e fala, pastor, estou indo lá acertar uma situação e já volto para fazer a minha oferta domingo que vem, hoje não vai dar. Isso que a Bíblia está dizendo. Hoje não posso entregar a oferta, estou com uma pendência lá em casa. Lá em casa. Dificuldade em casa. Você sabe a história do pastor que estava indo para a igreja, nervoso, com a gravata aberta, passando o sinal vermelho porque ele estava atrasado, e 3 crianças chorando atrás, e a mulher no ouvido dele, falando, e ele tenso, estava atrasado para o culto, e a polícia pegou ele, parou ele, aí ele, seu guarda, antes do guarda pedir os documentos, seu guarda, nós tivemos um momento muito difícil hoje de manhã em casa, com as crianças, está vendo as crianças chorando, minha esposa está aborrecida, eu estou aqui aborrecido demais. Tivemos um momento muito difícil hoje de manhã em casa, por isso que eu passei o sinal vermelho, por isso que eu estou andando muito rápido, eu estou atrasado. O guarda tirou um folheto do bolso e disse, meu amigo, Jesus pode resolver isso. Tenha Jesus na sua vida. Tenha Jesus na sua casa. Leve esse folheto. Eu não vou multar o senhor, não. Leve esse folheto. Medite nele. Leia sobre Jesus. Jesus vai transformar o seu lar atribulado num lar de paz, de harmonia e de amor. Então, deixe a sua oferta. Não entrega a oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Meus irmãos, os ensinos de Jesus realmente é para virar a gente do avesso. Não é? Olha também comigo Mateus 6, versículo 12. Jesus de novo falando, ensinando-nos a orar, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, e não é dívida financeira aqui, é pecado, são erros. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofendem. Me perdoa, Senhor, como eu perdoo o meu irmão, como eu perdoo a minha esposa, como eu perdoo o meu filho.
Me perdoa. Verso 14, embaixo, Mateus 14, continua. Pois se não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Se você não perdoa, olha como isso é sério, irmãos. Isso aqui não é cabeça de pastor Alcione, não é cabeça de teólogo, não é cabeça de comentarista bíblico da Bíblia. Jesus dizendo, se você não perdoa, você não é perdoado. Um negócio super sério, meu irmão. Você pede perdão, imagina isso. Você não perdoa, vai para o seu quarto orar, pede perdão a Deus e você não é perdoado. Então você está com um acúmulo aí de pecados não perdoados, porque sua oração não passou o teto do seu escritório. Só é perdoado quem perdoa, é o que Jesus está dizendo aqui. Meus irmãos, como a gente precisa amolecer o nosso coração. Como nós precisamos ser espirituais. Como nós precisamos olhar para Jesus. Nessa questão dele querer a nossa unidade. Mateus 18, Jesus volta a tocar no assunto. 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, aí vai, nós falamos na nossa família, né? As futricas da família. E hoje a gente tem um aliado tremendo para alimentar as futricas na família, né? O que é? O grupo do WhatsApp. Minha família tem um grupo, pastor, de WhatsApp. Toda a família aqui tem um grupo de WhatsApp, né? Temos ainda esse. Então diz o texto assim, ó. Se o teu irmão pecar contra você, ele te ofender, vá. Olha aí, que eu acabei de falar. Vai você que é mais forte, que se diz crente, que está na igreja todo domingo, que canta bonito, que fala bonito, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Onde é que ele está errado? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou duas testemunhas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Se ele recusá-los a ouvir, conte para a igreja toda. E se ele recusar ouvir a igreja, trate-o como um pagão e publicano. Exclua ele. Tira ele do grupo. O que nós fazemos? Nós contamos para toda a igreja, mas não vamos falar com a pessoa que errou com a gente. Todo mundo sabe. Deixa eu falar para vocês um negócio da vida pastoral muito interessante. Muito interessante. 45 anos de estrada, irmãos, dá uma experiência para a gente sem a gente não encontra em livro nenhum. Todos os tititis que tem dentro da igreja, não gosta de fulana, fez isso comigo, não sei o quê, essas coisas de dentro da nossa convivência, né? Dominical. Você fala, não fala para ninguém. Não conta para ninguém isso que eu estou te falando. O pastor sabe de tudo. Tudo chega no gabinete do pastor. Tudo chega no ouvido do pastor. O negócio é uma corrente. Pode demorar, mas chega no ouvido do pastor. Como eu falei lá na nossa família, as futricas, ela não gosta, ela não olhou para mim, ela não cumprimentou, ela criticou meu sapato que não combinava com a bolsa. Leva com você mais 2 ou 3.
como testemunhas. A gente faz isso, irmãos. 1 Coríntios 11, 17. Muito interessante. Interessante que a igreja de Corinto cresceu muito, a cidade era muito grande, uma potência da época, era uma Nova York daquela época, a igreja na cidade de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim para eles: as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha, meus irmãos, reunião da igreja dos crentes faz muito mal, mais mal a vocês do que bem. Olha que advertência para nós. Olha a questão, o convite à unidade de que estamos falando. Tiago fala sobre unidade, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Meus irmãos, nós temos língua de cobra. Quantas feridas provocamos? Quanto veneno espalhamos? A começar, às vezes, dentro da nossa casa. Irmãos, às vezes, ou em muitas vezes, o que nós falamos para alguém fere muito mais do que se eu desse uma bofetada no rosto daquela pessoa. Nossa língua, diz Tiago, ela é cheia, ela tem um veneno mortal, mortífero. Então, para conseguirmos essa unidade de que estamos falando, é preciso domar, como Tiago vai dizer no texto todo, capítulo 3. E aí a gente faz o quê? Volta para Jesus. Esses exemplos que eu dei de Jesus. Como é que era a língua de Jesus? Gandhi, não sei quantos aqui leram a biografia de Gandhi. Gandhi dizia assim: se eu der vazão à minha carne, o prejudicado serei eu. Interessante, né? Se eu falar o que eu quiser, o prejudicado serei eu. Terminando. Um índio estava de sentinela numa noite, protegendo a tribo, em lugar alto, madrugada. Ele ouve um barulho longe. Ele toma posição, pega o seu arco e flecha e fica atento, sentinela. E o galope começa a se aproximar mais. Ele vê que é alguém a cavalo que está se aproximando cada vez mais. Do posto onde ele estava, ele já prepara o arco. E continua vindo a pessoa, continua cavalgando na direção dele. Quando chega mais perto, ele vê que é um índio da tribo dele, que está chegando de madrugada, tinha saído para caçar. Da tribo. E quando o homem chega mais perto e pula do cavalo para conversar com ele, é o irmão dele. Vamos parar, irmãos, de esticar o arco, já esperando de longe acertar alguém. Vamos trabalhar por unidade. O apelo de palavra de Deus hoje de manhã aqui nessa oração de Jesus é pela nossa unidade. Nós não somos iguais. Mas o que Deus ama nessa diversidade é a nossa unidade. Ele não quer a nossa igualdade.
Aquela ideia que a gente tem, né? Quando eu casar, pastor, eu mudo essa mulher. Não muda nada, rapaz. Quando eu casar, eu mudo esse homem. Pode deixar comigo. Eu vou mudar isso. Não muda, irmão. Cada um é cada um. O grande desafio é a gente transitar nessa diversidade que somos e que temos, a partir da palavra de Deus. João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É testemunho. É testemunho. Todos irão perceber na cidade, nossos parentes irão perceber. Se nossa família se ama, nós vamos dar testemunho e todos vão perceber isso. Está aqui Jesus falando: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E no verso 35 ele confirma o verso 34 de João 13. Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se vocês o quê? Se amarem uns aos outros. Unidade. Como é que é? Consegue. Aí a gente vai para Colossenses 3 e encontramos a resposta no versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Outro texto dificílimo para nós. Suportem-se uns aos outros. Meus irmãos, cada um de nós tem alguém, né? Um parente, um insuportável. Todo mundo tem. Né? É esse que você tem que suportar. Suportai-vos uns aos outros. Irmãos, tem pessoas na nossa vida, na nossa família, que são como lixa. Sabe o que é isso? Deus usa como lixa, que é para trabalhar o nosso caráter, sabe? Para ensinar amor, ensinar perdão, ensinar a caminhar segundo a mim. Lixa, vai lixando a gente. Trabalhando no nosso caráter. Até a gente ficar um pouco mais parecido com Jesus. Suportai-vos uns aos outros. Unidade. Vai ter, resolve isso como Jesus fez. E tem uma outra receita, além do amor. Suporta aquele que você não suporta. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, te pedindo isso. A palavra que Deus me deu para a igreja hoje. E Efésios 5:18, para terminar e para fechar tudo isso que eu disse, desde o início. Efésios 5:18. Sede cheios do Espírito Santo. Sem esse recurso, irmãos, sem sermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos e não vamos conseguir praticar o que está nesse livro, na palavra de Deus. Mas não vamos, na força da nossa carne, na nossa inteligência, nos nossos estudos. Você pode fazer 10 cursos de mestrado em teologia. Se você não for cheio do Espírito Santo, não buscar a unção, que o Espírito Santo inunde a sua mente, o seu coração, a gente não consegue viver em unidade. Ele é que nos capacita. E é uma ordem na palavra de Deus. Não diz, quem sabe vocês sejam cheios do Espírito Santo. Procurem ser cheios do Espírito Santo. Não. Enchei-vos, sede cheios do Espírito Santo. Irmãos, esse é o recurso que nós temos ao nosso alcance para viver em unidade, na diversidade que somos, a começar na nossa casa. Isso vai refletir na igreja.
vai refletir no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Tem alguma coisa contra a irmã? Tem alguma coisa contra a sua esposa? Tem alguma coisa contra o irmão? Jesus falou com Pilatos com a palavra, com a língua que ele falou com a mulher adúltera. Pessoa simples, explorada, debilitada emocionalmente, e o poderoso Pilatos. Jesus falou com eles da mesma forma. Com o ladrão Zaqueu, ele falou: quero dizer para você, irmão, que só o amor destrói. No passado havia uma canção que dizia: só o amor constrói. Quero dizer para você, biblicamente, que só o amor destrói. O amor destrói os ciúmes. O amor destrói a inveja. O amor destrói a fofoca. O amor destrói o mal-entendido. Só o amor destrói a falsidade, o pecado que está aí na sua vida. Só o amor para destruir, o amor de Deus derramado em nossos corações. O desafio essa semana é que você experimente esse amor que destrói todas essas obras que o pecado faz na nossa vida. Só o amor destrói. Está com inveja? Está inseguro? Por que, irmão? O que Jesus faria no seu lugar? Dê alguns exemplos. Senhor, eu te peço como pastor da igreja, Pai, que tu faças uma visitação agora nos corações. Que tu promovas unidade, ó Deus, das nossas famílias. Como diz o texto bíblico, que o coração dos pais se convertam ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Nas nossas casas, na nossa igreja. Unidade nós te pedimos, Pai. Livra-nos do exemplo da igreja de Corinto. Eles se reuniam para pior. Não, Senhor. Nós queremos nos reunir para melhor. Para cada vez ficarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Enche-nos do Espírito Santo, Pai, porque por nós mesmos, na nossa carnalidade, na nossa língua venenosa, nós não conseguimos, Pai, melhorar o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com os irmãos. Na força do nosso braço nós não vamos conseguir isso, Pai. Nós temos consciência disso. Dá-nos um Espírito Santo, unção, para vivermos uma vida conforme os teus ensinos, ó Deus. Sermos uma igreja espiritual que viva em unidade. Nos ajuda, Senhor.
Eu te peço em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Uma semana de vitórias para todos.